Então eu vou ler algumas citações que eu sei que vocês vão considerar interessantíssimas. Por exemplo, eu fui pesquisar e tirei Leis de Manu, do livro sagrado da Índia. Tem um capítulo em relação à mulher. Abre aspas, eu copio só a citação. Na Lei de Manu. Mesmo que a conduta do marido seja censurável, mesmo que este se dê a outros amores, a mulher virtuosa deve sempre reverenciá-lo como a um Deus. Durante a infância, deve depender do seu pai. Ao se casar, de seu marido. Se não se casar, continuará dependendo do pai ou dos irmãos. Se o marido morrer, dependerá dos filhos. Se não estiver ou não possuir nenhuma figura masculina, dependerá sempre do seu soberano. Uma mulher nunca deve ou pode governar a si própria ou comandar o seu destino. Aí eu li também e anotei a citação do Código de Hammurabi, não é, na Constituição Nacional da Babilônia, decretada pelo rei Hammurabi, aproximadamente século 18 a 17 antes de Cristo. Quando uma mulher tiver conduta desordenada e deixar de cumprir suas obrigações do lar, o marido pode submetê-la diretamente à escravidão. Esta escravidão pode, inclusive, ser exercida na casa de um credor de seu marido e durante o período pelo qual ele considere lícito a ele, marido, ceder a mulher sexualmente para o seu credor, podendo ele, nesse período, contrair novo matrimônio. Código de Hammurabi. Zaratustra, filósofo persa, aproximadamente século 7 a.C., então 700 anos. A mulher deve amar ao homem como a um Deus, e toda manhã, por 9 vezes consecutivas, deve ajoelhar-se aos pés de seu marido e de braços cruzados, perguntar-lhe: Senhor, que desejais que eu faça agora? Péricles, político democrata ateniense, responsável pela chamada democracia na Grécia, século V antes de Cristo. As mulheres, os escravos e os estrangeiros não são cidadãos e não têm, portanto, cidadania. Confúcio, filósofo chinês: a mulher é o que há de mais corrupto e corruptível no mundo. Deve ser sempre mantida sob a fiscalização do homem. Aristóteles, século IV antes de Cristo, 400 anos. A natureza só faz mulheres porque não conseguiu fazer apenas homens. A mulher, portanto, um ser inferior. Continuando Aristóteles na sua obra A Política: a mulher é um ser desprovido de alma, razão pela qual impossibilitada da condição do pensar. A inteligência é uma virtude transmitida via sanguínea e a mulher perde essa condição todo mês em fluxos mensais sanguíneos, que era a menstruação. São Paulo, apóstolo que não conviveu com Jesus, mas foi o propagador da doutrina cristã, no 67 aproximadamente, depois de Cristo. Escreveu São Paulo nas suas epístolas. Aqui eu estou pontuando a epístola aos Efésios: que as mulheres estejam sempre caladas, sobretudo nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Se querem ser instruídas, interroguem em casa seus maridos. Assim como deve a igreja obedecer a Deus, deve a mulher obediência a seu marido, deve o servo obediência ao seu amo e senhor. Aqui não daria tempo, mas eu posso fazer uma pequena pontuação. Vocês poderiam ver na obra do grande, ele foi um grande economista, afinal de contas, Max Weber. Tem um livro que é chamado Marco, não é, do capitalismo. Ele escreveu A Ética do Protestantismo e o Capitalismo. E nesse livro ele tem um capítulo sobre São Paulo, ou Paulo de Tarso. E Max Weber diz, inclusive, uma coisa muito corajosa, que ele ressalta a importância